Você já sabe, né? Para você poder. Este assunto de paredes aqui no Revit, pessoal, tem muito tema, né? Tem muitos assuntos para serem falados sobre as paredes. Como eu já comentei, né? O Revit ele é um programa totalmente paramétrico, ou seja, se eu fosse modelar aqui rapidamente com paredes genéricas esse projeto, essa planta, eu faria em poucos minutos, dada aí a importância do Revit, né, em facilitar o trabalho dos projetistas. Mas como eu comentei, não é o caso do nosso curso, é importante que você aprenda aí parte por parte, né, aprenda detalhadamente como utilizar o programa e como utilizar aí as suas respectivas ferramentas. Então, especificamente nessa aula de hoje, eu vou comentar, né, a respeito da inserção das paredes. Não vou entrar ainda na parte de configuração, isso daí vai ser um pouquinho mais aí nas aulas seguintes. Ou seja, vou passar para vocês alguns procedimentos para inserir as paredes nos projetos, como que você manipula, né, aí a parte de precisão, como que você insere as paredes com precisão, ou seja, qual a lógica da inserção das paredes numa modelagem, né, numa maquete eletrônica. E eu fiquei devendo para vocês, né, na aula passada, a respeito do comando de modificação ali, o comando matriz, né, ou conhecido como array também. Aí mais para o finalzinho desta aula aqui, eu comento com vocês sobre esse assunto, tá bom? Muito bem, então, quando nós começamos a fazer o nosso projeto, desde lá do comecinho do curso, né, nós trouxemos essa planta de AutoCAD para dentro do nosso projeto. O que, que nós fizemos? Nós praticamente criamos uma espécie de um prisma retangular. Ou seja, nós estamos aqui vendo o nosso projeto no pavimento térreo, correto? Então nós estamos vendo realmente a nossa planta, né? E aí nós vamos modelar a parede em cima dessa planta. É como se esse desenho ou essa imagem aqui estivesse exatamente pousando, né? Ou exatamente colocada sobre a face do pavimento térreo, tá bom? O pavimento térreo não define qual o limite mais baixo do terreno, porque também nós podemos criar níveis abaixo do pavimento térreo, tá bom? Mas a planta ela está inserida no pavimento térreo. Aí depois, né, nós fomos lá e inserimos uma outra plantinha aqui, ó, no pavimento superior, não foi isso, ó? Clicamos aqui, nós temos, ó, o pavimento superior. Acima desse pavimento superior, nós vamos elevar outras paredes, né? E depois, possivelmente, anexar ali no forro e anexar também no telhado, tá? Então, o que é importante que você entenda? Que as paredes, elas vão ser feitas em um nível e vão ser anexadas ou não a outro nível. Isso vai variar do que? Vai variar se você quer que o seu projeto tenha, né, um modelo, podemos dizer assim, um designer mais voltado para a engenharia, aí você vai trabalhar com um pensamento um pouquinho diferente. Se você for trabalhar pensando apenas em fazer a modelagem arquitetônica, o pensamento será outro. Por quê? Porque você também tem as partes estruturais do projeto. Tá? Você pode, por exemplo, desenvolver um projeto que possua baldrames, né, que possuam ali vigas, né, que possuam, podemos dizer assim, pilares. Então o seu pensamento já torna-se um pouquinho diferente, porque aí você vai ter que definir os pilares do projeto, depois fazer a alvenaria, tá bom? No nosso caso aqui do nosso curso, nós vamos, como eu já comentei, trabalhar praticamente fazendo a modelagem arquitetônica. Então nós vamos produzir as paredes normalmente
E a altura da nossa parede também pode ter uma variação. Se você quer que a sua parede atinja realmente a parte superior, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, na elevação sul, ó. Eu clico aqui, como você já sabe, nós temos os nossos níveis, né, ó. Colocamos o pavimento térreo, ele está iniciando no 00. Esses valores aqui, eles vão, né, possivelmente serem alterados conforme a gente for analisando o projeto, porque a gente pode alterar a espessura de nível, a espessura de laje, pode ser que a gente faça algumas pequenas alterações, tá bom? Ou seja, então quando nós desenhamos a parede no pavimento térreo, ela inicia-se aqui, ó, nessa linha do pavimento térreo, e aí nós podemos definir uma altura para essa parede, ou podemos anexá-la diretamente no próximo nível. Tá, mas este nosso próximo nível pode variar conforme eu comentei. Se você está pensando em fazer um projeto estrutural ou se você está pensando apenas em fazer a modelagem arquitetônica. Ou seja, nós vamos estipular o seguinte, nós vamos fazer uma parede com altura total de pé direito, ou seja, do piso térreo até a altura máxima do pé direito. Depois do pé direito, nós vamos inserir a parte estrutural, que é a laje, e aí a próxima parede depois nós vamos estipular acima do pavimento superior. Combinado? Esse vai ser o estilo do nosso trabalho. Se você trabalha um pouquinho diferente, faz a sua parede até o nível superior e depois coloca a laje, fica aí o seu critério, conforme assim você desejar. Tá bom? Eu vou mostrando para vocês aqui alguns detalhes e aí você vai entendendo um pouquinho mais aí, né, conforme eu vou fazendo a parede. Então, qual que é o pensamento? Primeiro pensamento, colocar no pavimento térreo, tudo bem? E aí você vai vir aqui, ó, como eu comentei, você tem um desenho que está perfeitamente já colocado no pavimento, lá no pavimento já térreo, tá bom? E aí, para inserir a parede, você já sabe, você vem aqui na aba arquitetura, paredes, tá bom? Ó, você tem uma parede, aliás, ó, clicando aqui embaixo, ó, você tem outras opções, ó, você tem a parede arquitetônica, você tem a parede estrutural, essa parede aqui, ó, geralmente é para fazer partes estruturais, né, quando você utiliza ali na infraestrutura do projeto, e você tem paredes por face. Essa parede por face aqui a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá bom? Onde você consegue fazer modelagens aí mais, podemos dizer assim, modernas das paredes, tá bom? E além disso, né, o Revit ele te dá três opções de paredes. Ó, quando você seleciona uma parede genérica, você vem aqui, ó, em editar tipo, você clica aqui, ó, vai surgir uma janela de propriedades de tipo e as famílias, né, do sistema, como eu comentei lá na aula de famílias, o Revit ele já te dá três opções de paredes, né? Você vindo aqui, você tem a famílias, ó, do sistema, parede básica, que são as paredes, né, que você conhece ali, que não tem praticamente espessura nenhuma, né? Ou aliás, ela tem as espessuras, mas ela não tem materiais de acabamento, podemos dizer assim, tá? Tem algumas que até tem, mas são padrões aí do sistema. Ou seja, então você tem a famílias do sistema parede básica, você tem a parede cortina. Essa parede cortina aqui, ela funciona como um tipo, pessoal, de montantes, né? Onde você consegue criar montantes, né? Ou painéis separados de paredes, produzindo aqui basicamente como se fosse um tipo de uma janela, algo nesse sentido, tá bom? E depois aqui, ó, você tem a parede empilhada. Essa parede empilhada, pelo próprio nome dela já diz que são paredes que vão ser feitas uma sobre a outra, tá bom? Então você tem essas três opções. Nas aulas seguintes aí do nosso curso, nós vamos voltar nessa janela aqui e nós vamos sim criar a nossa própria parede, tá bom? Essa aula em específica é para me mostrar para vocês como manipular a parede. Então, basicamente a gente vai utilizar aqui a parede genérica para fazer aqui o nosso projeto. Muito bem, ó, está mostrando aqui que a nossa parede genérica tem 200 milímetros ou 20 centímetros. Para você inserir a parede é muito simples, né? Ó, você vai clicar num ponto que você deseja, ó, e vai arrastar o mouse para o lado direito, ó, e vai clicar na outra extremidade. Clicou, aperta o ESC, ó, a parede já foi feita aqui, tá bom? Agora só um detalhe, ó, vou apertar o Ctrl Z para voltar. Quando você seleciona a opção parede, observem só o seguinte, quando você clica, tá? Vou afastar o zoom, ó, o scroll do mouse o máximo possível, ó. E aí eu tenho, por exemplo, um projeto bem grande e eu quero fazer uma parede, né, assim olhando bem distante.
Observem ali, pessoal, ó, na cota provisória, que eu estou mudando a parede, ó, de posição com uma determinada medida. Ó, deixa eu colocar aqui fora, que talvez seja até mais fácil para vocês visualizarem. Ó. Vou digitar WA, volto para o comando parede. Ó. Eu estou clicando. Observem ali que quando eu mudo o mouse para o lado, está mudando a cada 10 centímetros. 0,7, 0,8. Se eu afastar mais o mouse, ó, mudou para 1 metro. Agora, quando eu mudo para o lado, ó, eu tenho 2 metros. Quando eu mudo para o lado, 3 metros. Ou seja, quanto maior a distância do meu zoom, mais muda aqui o tamanho da precisão ou a distância que eu vou colocando o mouse para o lado. Se eu quiser fazer, por exemplo, um terreno com um muro de 25 metros, então eu afasto o mouse e aí eu venho aqui, ó, e digito, né? Aliás, eu coloco o mouse, ó, aqui, ó, e clico do outro lado. Então eu tenho exatamente uma parede de 25 metros. Agora, se eu quiser, por exemplo, fazer uma parede com 1,12 m, 1,12 m. Aí eu tenho que aproximar o mouse o mais próximo possível. Tá bom? Ó, estou dentro do comando ainda. Aí eu aproximo o mouse, ó, eu vou clicar e aí eu vou pôr o mouse para o lado. Ó. Ah, cheguei aqui no 1 metro, só que eu quero 1,12 m. Ó, observem que está 1,10 e está 1,20. Como é que eu faço para pôr 1,12? Eu aproximo mais ainda da parede. Ó. Aí eu tenho aqui, ó, maior precisão. Ó. 1,12 m ali, ó, tá vendo? E aí eu vou e clico, a minha parede tem uma precisão exata de 1,12 m. Legal? Então esse é o processo para que você consiga ter uma maior precisão. Essas opções de precisão você vai encontrar aqui, ó, em gerenciar, opções de snap. Ó, observem aqui, ó, tá vendo esses valores? Valores 1, 10, depois você tem 2, depois você tem aqui, né, praticamente aí meio centímetro, ou seja, então esses valores são valores padrões. Se você quiser, você pode aumentar, tá bom? Se você trabalha, por exemplo, com um projeto muito grande e você quer que a sua parede, por exemplo, pule, né, a precisão a cada 2 metros, você vem aqui e altera esses valores. O que eu não recomendo, tá bom, pessoal? Já já nós voltamos nessa tela aqui, né? Aliás, nós voltamos nessa tela e eu vou comentar um pouquinho mais a respeito aqui dos comandos de snap e de precisão, tá bom? Vou clicar aqui em cancelar. Agora, quando você insere uma parede no projeto, ó, vou voltar aqui para nossa planta, tá? Essas inserções que eu vou fazer aqui, pessoal, no nosso projeto é apenas hipotéticas também, tá? Porque depois nós vamos sim fazer as nossas paredes com propriedades e inserir ali os devidos materiais, tá bom? Então voltamos lá, arquitetura, uma parede, como eu comentei, você clica num ponto e você clica no outro, certo? Antes de eu clicar aqui no outro ponto, eu quero que vocês observem, né, aqui, ó, a nossa barra de opções. Observem só o seguinte, pessoal. Quando eu pego aqui, ó, por exemplo, vou dar um ESC, eu estou com o comando parede ativo, porém eu ainda não cliquei, tá? O Revit ele está esperando a minha informação. Observem aqui, ó, a primeira opção, altura. Eu posso inserir aqui, ó, o valor de altura e o valor linear. Primeira coisa, né? Geralmente a gente já coloca a altura. Deixa eu clicar aqui novamente, ó. Vem por padrão a altura. Logo mais aqui do lado, ó, você tem a opção não conectado. Significa o quê? Que eu vou ter que inserir um valor para minha parede aqui, um valor de altura. Ou eu posso já colocar aqui, ó, conectada ao pavimento superior. Vamos colocar aqui primeiramente esse valor, ó. Eu clico e aí eu faço a minha parede aqui, ó, tá? Ó, aqui do outro lado, ESC e ESC novamente. Aí eu venho aqui, ó, na minha elevação, pode ser essa daqui de cima, ó, a norte, e dou 2 cliques aqui em cima, tá? Ó. Vejam só o que aconteceu. Eu fiz a parede, ó, a parede está aqui, ó, tá? Ela iniciou, como eu comentei, ó, no pavimento térreo, no 00, e ela já encostou exatamente no pavimento superior, porque nós pegamos aquela opção e anexamos ela diretamente no pavimento superior. Tudo bem? Só que eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Clique aqui, ó, no corte 1, 2 cliques. Vejam só um detalhe aqui, ó. A parede ela foi feita aqui, ó, tá? Como eu peguei, ó, no pavimento térreo aqui, né, no pavimento térreo e já anexei no pavimento superior, ela veio, ó, e já ficou no limite máximo aqui, ó. Só que nós temos a nossa laje. A nossa laje aqui, ó, ela tem 10 centímetros. Deixa eu só conferir aqui, pessoal, ó.
Ó, daqui até aqui, ó, ela tem 10. Opa, então a nossa parede ela não pode ser totalmente anexada no pavimento superior, tá bom? No caso aqui do nosso projeto, tá bom? Aquilo que eu comentei. Se você trabalha com paredes diretas ou faz um outro processo, fique ao seu critério, tá bom? Então nós vamos inserir a nossa parede e definir a altura total. Não será a altura do pé direito, porque aqui no nosso projeto, ó, ela está no limite mais baixo e depois que vem, ó, o contrapiso. Legal? Então nós vamos fazer aqui uma conferência, ó. Eu vou vir aqui em modificar, pego aqui a opção, eu posso vir por aqui, na abinha modificar, eu posso clicar aqui diretamente, ó, na medida, tá bom? Eu vou clicar aqui, ó, eu vou pegar essa altura aqui, ó, daqui até aqui embaixo, ó. Então eu tenho uma parede de 2,97, tá bom? Que vai dar o total aqui, ó. Então voltamos lá, ó, pavimento térreo. Aqui, ó, está aqui a nossa parede. Vou selecioná-la, tá? Como você já sabe, seleciona, aperto Delete. Vamos lá novamente, ó, venho aqui, paredes. Eu não inseri ainda a minha parede, só que agora, ó, eu vou colocar aqui a opção não conectado. Quando eu coloco a opção não conectado, eu tenho que digitar exatamente aquele valor que nós pesquisamos ali, tá bom? Então eu venho aqui, ó, e altero já esse valor aqui, ó, tá? Então eu coloco aqui, ó, 2,97, aí eu venho e faço aqui, ó, uma nova parede. Aí sim, ó, agora eu posso vir aqui, posso vir até aqui, ó, no corte, que eu estarei vendo aqui, ó, a parede também. Tá bom, ó? Olha aqui a parede, ó. Tá vendo ela aqui, ó? E ela ficou exatamente aqui, ó, pegando na espessura da laje aqui, ó. Olha aqui, daqui para baixo é a parede, daqui para cima é a laje do nosso projeto. Tá bom? Vou clicar aqui nesse outro corte, ó, pra gente ver como é que estava lá, ó. Certinho aqui, ó, tá vendo, ó? Então, ó, pegou exatamente a parede e depois nós temos a laje. Essa parede aqui, ela não está anexada, né, como eu comentei, ao pavimento superior. Ela tem uma medida, né, específica. Basicamente, pessoal, todas as paredes aqui, ó, da parte do pavimento térreo vai ter exatamente a mesma altura aqui, ó, porque a nossa laje, ó, de toda a parte aqui, ó, do projeto, ela é contínua, tá bom? Então, onde tiver parede que vai ter essa altura, a gente insere diretamente ali no projeto. Legal? Pavimento térreo. Então, ó, essa é a forma de você entender o raciocínio, né, do projeto. Para você não se assustar muito, ó, é interessante que vira e mexe você dê uma olhadinha aqui, ó, na opção 3D para que você tenha uma ideia daquilo que eu estou falando. Clico aqui na casinha, vejam só, pessoal. Eu vou orbitar aqui um pouquinho de cuidado para que vocês entendam, ó, o raciocínio. Essa planta de baixo que você está vendo aqui, ó, é a planta do pavimento térreo. Perfeito? Ó, eu inseri a parede exatamente no pavimento térreo, defini aquela altura, ó, de 2,97. Eu vou orbitar aqui um pouquinho, ó, e você vai observar aqui, ó, que a planta aqui, ó, tá vendo a planta do pavimento superior aqui em cima? Tem uma pequena distância aqui, ó, a parede não está encostando na planta superior, porque é aquela diferença da laje que depois nós vamos fazer posteriormente. Tá bom? Então eu resolvi mostrar aqui no 3D, ó, para que você tenha exatamente uma ideia do raciocínio que nós vamos ter aí na hora de produzir as paredes no nosso projeto, tá bom? Voltamos no pavimento térreo, pessoal, novamente. Bom, então até aí legal, né? Só que na hora que você clica aqui na opção de parede, você tem, como eu comentei, essa opção aqui de colocar o valor e depois você tem opções para que você venha selecionar os pontos de clique. Observem aqui, ó, que está aqui, ó, linha central de parede, ou seja, se eu vir aqui e colocar essa opção, eu estarei pegando o centro, ó, aqui, ó, o centro e fazendo uma parede a partir do centro do clique. Tá, até aí tranquilo, só que você tem outras opções aqui, ó, linha central do núcleo e você tem outras opções. Na verdade, pessoal, essas opções aqui, elas vão ter um maior efeito quando a sua parede, na verdade, já tem acabamentos. Por exemplo, você já inseriu ali o emboço, o reboco, já definiu qual a cerâmica ou podemos dizer assim, a textura e algo nesse sentido. Porque através dessas opções você já faz o encaixe do acabamento aí do seu projeto. Tá bom? Por exemplo, ó, face de núcleo externa. Eu clicando, o que acontece? Ó, a minha parede inicia a partir, ó, da face do acabamento externo. Tá bom? Se eu vir aqui, ó,
selecionar essa parte aqui, ó, face de núcleo interna. Eu, ao clicar aqui, ó, a minha parede irá iniciar, ó, na parte do acabamento interno. Então eu clico aqui, ó, a parede continua. Eu estou lapidando ou fazendo a minha parede tomando como base, ó, essa parte interna, tá bom? Tudo bem, então, vamos ver aqui as demais, ó. Essa primeira aqui, ó, é essa daqui que nós fizemos, tá bom? Deixa eu apagar essas daqui, pessoal, para mostrar para vocês, ó. Então, vamos lá, ó. Parede, está pedindo para salvar o projeto. Também não vou salvar, pessoal, porque a gente não está fazendo a modelagem ainda apropriada para o nosso projeto, eu vou cancelar, tá? Então, vamos lá, ó. Essa primeira é essa daqui que eu comentei. Linha central do núcleo, essa daqui é uma opção muito usada, pessoal, para a gente já definir, por exemplo, isso daqui, ó, o núcleo do nosso desenho, da nossa parede, considerando como o osso da parede, tá bom? Que é uma opção que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Então você tem a opção de fazer a partir do eixo, aqui, ó, essa primeira, a partir do centro do núcleo, face de acabamento externa, você selecionando aqui, ó, você está fazendo a sua parede, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Face de acabamento externa, ó, você está literalmente fazendo a sua parede a partir do limite do acabamento, ó, do seu projeto, tá? Depois você tem a opção aqui, ó, de acabamento interna. Basicamente são ferramentas parecidas, pessoal, só que vocês só vão entender um pouquinho mais na hora que nós tivermos as nossas paredes realmente com materiais constituídas, tá bom? É apenas para que você entenda o posicionamento dos cliques agora num primeiro momento. Depois nós temos essa opção aqui, ó, cadeia. O que significa? Que se eu clicar aqui, ó, por exemplo, deixa eu deletar essa parede novamente, eu vou inserir uma parede, eu já estipulei aqui a altura, seleciono a opção cadeia e aí, ó, simplesmente, ó, deixa eu colocar aqui novamente no centro, ó, eu pego aqui ponto central, venho aqui, ó, fazendo a minha parede a partir do centro, ó, ou seja, eu continuo com o comando parede porque a minha opção cadeia está acionada. E eu posso ir fazendo as paredes, ó, rapidamente no meu projeto, ó. Tá bom, ó? Tranquilamente, sem sair do comando. Se eu desmarcar essa opção cadeia, o que que vai acontecer? Eu vou ter que ir clicando parte por parte, ó. Deixa eu selecionar essa daqui. Ó, por exemplo, parede, desmarco a opção cadeia. E aí eu tenho essa opção aqui, ó, de fazer a parede. Quando eu clico, o comando parede, na verdade, a parede aqui, a seção é finalizada. Para mim fazer uma outra parede, eu tenho que ir dando novos cliques. Cliques iniciais e cliques finais aqui, ó. Tá bom, ó? Então eu tenho a opção de fazer em cadeia, quando eu preciso fazer uma sequência rápida de paredes. Ou eu desmarco essa opção para fazer indo, né, parte por parte. Tá bom? Vamos lá, nós temos mais algumas opções aqui em cima, né, ó. Parede, novamente, eu tenho a opção deslocamento. Eu vou ligar a cadeia aqui novamente, eu tenho a opção deslocamento. Essa opção deslocamento, pessoal, significa o quê? Que o seu clique, você vai dar um clique para fazer a parede, e a parede será feita com um distanciamento ou um offset a partir do valor que você fizer aqui. Porém, esse valor que você colocar aqui terá uma influência conforme a linha de localização que você fez aqui. Tudo bem? Por exemplo, ó, eu seleciono aqui, ó, linha central. Então eu sei que a minha parede, ó, começa exatamente no ponto central dos cliques que eu der, tá bom? Tá, mas se eu vir aqui, por exemplo, aumentar e alterar esse deslocamento, vou colocar 30, aqui, ó, 30 centímetros, tá bom? Aperto o Enter, significa o quê? Que o meu clique sairá no centro, porém, ó, a parede, ó, já está com um deslocamento, ó, de 30 centímetros a partir dos meus cliques aqui, ó. Então, ó, eu clico aqui, quando eu descer, ó, olha só o que está acontecendo ali, ó, a parede do lado. Ou seja, o meu clique foi aqui, nesse ponto, depois nesse ponto e depois nesse ponto. A parede foi feita para o lado, já com o deslocamento de 30 centímetros, tá bom? Então, esses valores de deslocamento vão ser variados conforme a posição dos cliques que você der aqui, tá bom? Vou apertar aqui novamente o ESC. Tá, deixa eu finalizar aqui, pessoal, ó. Vou selecionar essa parede, vou deletar. Foi apenas aí para exemplos, né? Aqui, ó. Tudo bem, então, voltamos, né, ó, paredes. E depois nós temos essa última opção aqui, que é de raio.
Quando você faz uma parede aqui no Revit, pessoal, ó, eu vou selecionar a opção raio. Aparece por padrão aqui o valor 1 e vou colocar 0,5, ou seja, meio metro. Esse valor aqui, pessoal, é o valor de concordância, ou seja, que você faz realmente uma curvatura na parede. Ele só vai funcionar também se a sua parede tiver um espaçamento suficiente para ele poder fazer essa curvatura. Tá bom? Ó, por exemplo, ó, eu clico, aí eu venho aqui, coloco uma parede de 3 metros, clico, coloco aqui para baixo. Ó. Na hora que eu clicar aqui embaixo, ele vai fazer a curvatura automaticamente. E essa concordância aqui, ó, ela tem um raio específico que eu coloquei aqui em cima. Tudo bem? Tudo bem, então. Só que se eu fizer uma parede e esse meu raio não for suficiente, né, ó, esse espaçamento não for suficiente, por exemplo, uma parede bem pequenininha aqui, ó, de 30, tá, ó, aqui, ó, 40 por 40, ele vai apresentar uma mensagem de erro porque não vai caber aqui, ó, aquele raio de meio metro, tá bom? Então você tem que ter um espaço suficiente para que o Revit consiga fazer, ó, essa concordância aqui. Legal? Bom, agora deixa eu deletar aqui novamente. Você está aí entendendo como fazer a inserção das paredes, tá? Obviamente, pessoal, que aí no decorrer das aulas, nas próximas aulas, nós vamos voltar com esses assuntos. E na hora que nós inserirmos as nossas paredes definitivamente no projeto, né, a gente vai ter um melhor entendimento de como fazer aí os cliques de precisão. Agora, só um detalhe interessante, uma ferramenta muito legal aqui que tem no Revit. Quando você insere uma parede no seu projeto, deixa eu fazer aqui do lado que você vai até entender um pouquinho melhor. Observem só que tudo aqui no Revit, pessoal, tem essas cotas provisórias. Ou seja, eu posso colocar o lado que eu desejo, a parede, tá? Eu posso fazer a parede ela com inclinações ou não, né? Olhando aqui em planta. Se eu selecionar a tecla Shift, ó, eu travo o orto da parede, então eu tenho paredes perfeitas para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. Soltei o Shift, o comando fica solto. Tá? Então eu posso posicionar para o lado que eu desejo e digito o valor que eu já quero. Por exemplo, o valor de 6 metros. Ó, uma parede de 6 metros, aperto o Enter. Ó, a parede com certeza aqui ó, possui 6 metros. Ah, eu quero alterar, não era 6 metros. Então eu venho aqui na cota provisória e altero. Ó, eu quero uma parede de 5, Enter. A parede já foi ajustada aqui automaticamente. Tá bom? Depois, se você quiser, né, que você tem certeza que a sua parede já está no posicionamento e também na medida correta, você clica nessa simbologia aqui, ó, e transforma essa cota provisória em uma cota definitiva, ó. Você clica, a cota já está inserida aqui, ó. Vou apertar o ESC, ó, já aparece o valor, tá? Então eu tenho aqui, ó, o elemento parede e eu tenho o elemento cota, tá? Ó, já feito aqui com a simbologia, tudo direitinho. Aparece o número 5 aqui, ó, pessoal, bem grande, porque nós já estamos trabalhando aqui no nosso projeto, ó, na escala 1:100. Se eu quiser alterar o meu projeto, o Revit já altera esse tamanho de fonte automaticamente. Ó. Eu clico aqui na 1:100, mudo, por exemplo, para 1:50. Ó. O desenho continua exatamente o mesmo, porém o Revit ele alterou o tamanho da cota para que seja futuramente exatamente impresso numa escala 1:50. Porque você sabe, quanto maior o valor, né, aliás, quanto menor o valor de escala, as simbologias, né, na verdade a parte de anotação tem que ir diminuindo, porque o seu desenho vai ficando maior na folha de impressão. Legal? Voltamos aqui novamente para 1:100. Então dessa forma você consegue inserir aí as medidas nas linhas, né, aqui na sua parede. Tudo bem então, agora vejam só que interessante, na hora que você vai criar um elemento parede, você pode fazer uma parede linear, comumente, como eu expliquei agora aqui para vocês, tá bom? Ou você pode vir aqui e pegar algumas ferramentas, ó, desenhar. Quando eu pego a opção parede, eu já tenho o painel modificar, como eu comentei na aula passada, não foi? E aí você tem aqui a opção desenhar. Então você pode desenhar, por exemplo, um retângulo. Então eu quero fazer, por exemplo, um cômodo rapidamente. Então eu venho, clico num ponto, arrasto, ó, e aí eu posso fazer, ó, aqui rapidamente o projeto feito em retângulo. Tá? Eu quiser, por exemplo, um polígono, então eu clico aqui, ó, eu tenho uma parede feita no estilo polígono também. Ou seja, pessoal, aqui ó, eu tenho ferramentas para literalmente fazer a parede, né, em formas geométricas. Por exemplo, eu tenho aqui também um círculo, ó, posso fazer
né, uma parede totalmente circular. Eu tenho aqui opções, ó, para fazer uma parede curva, por exemplo, ó, com um tipo de arco, tá? Ó, dessa forma, ó, consigo fazer então vários tipos, né, de modelagens de paredes diferenciadas. Tem aqui algumas opções também de arco com tangente, tem aqui concordância. Você tem a possibilidade também de selecionar alguma linha específica da sua parede e fazer uma alteração. E aqui também você tem a opção de selecionar por face, tá? Essas ferramentinhas aqui também eu vou entrar em maiores detalhes aí no decorrer do curso. Agora é interessante você se atentar no seguinte: na hora que você está aí modelando suas paredes, observem só um detalhe, ó. Vou selecionar aqui o comando. Quando você passa o mouse sobre qualquer parede, aparece esses elementos cor-de-rosas. Esses elementos cor-de-rosa, aparece ali o nome ponto final, você tem aqui, ó, o ponto do meio, tá bom? Isso aqui são pontos de precisão, né? Ou ali as opções de snap que eu comentei no comecinho da aula. Bom, então você vem aqui, ó, na aba gerenciar, snaps, e aqui você tem uma janela, ó, todos eles já vêm ticados, né? Ou seja, são os pontos exatos de precisão, para você encaixar exatamente uma parede na outra ou algo nesse sentido, para que você tenha uma melhor precisão. Agora, observem só o seguinte aqui em cima, ó, você tem aqui Snap desativado, você usa o atalho SO. Essa tela aqui é interessante, pessoal. Vocês observem que existem alguns atalhos e todos começam com S. Na verdade, esses atalhos, pessoal, remetem-se aos comandos em inglês. Por exemplo, ó, SO significa Snap, a primeira letra, e O de Off, tudo bem? Que em inglês significa desligado. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma parede e você não quer esse comando de precisão nesse exato momento, esse ponto de precisão está te atrapalhando. Então, aqui, antes de inserir a parede, você digita SO, ó, o comando de precisão, ele desaparece, tá bom? Aí você pode fazer a sua parede sem a precisão, depois o comando volta automaticamente, ó, o snap volta. Quer cancelar? Digita SO, tá bom? Assim você consegue cancelar aí o snap quando não desejável. Vamos voltar aqui, ó. Então estava em gerenciar, snap novamente. Ou seja, então, ó, você tem aqui, ó, pontos finais, que é aquele ponto, naquele quadradinho que eu mostrei aqui para vocês, tá? Se você quiser, naquele exato momento, apenas o quadradinho, né, para facilitar o encaixe num canto ou num ponto final de uma parede, você digita o respectivo atalho, ó, S, aqui, ó, de snap, e E de end, que significa final em inglês, ou seja, ponto final. Você tem aqui, ó, ponto centrais, né, ou ponto do meio. Então você tem snap middle aqui, ó, com a letra M, tá? Então pela própria inicial da letra você já consegue identificar o atalho que você precisa. Por exemplo, aqui, ó, você tem intersecções, SI, né, de snap, e intersection. Aqui centros, ó, perpendicular, tangente e pontos. Tudo bem? Ó, então tem as iniciais, você já consegue ver aquele respectivo ponto de precisão que você precisa naquele exato momento. Vamos fazer um testezinho aqui, ó, com o SE, tá? Que é o ponto final. Vou clicar aqui em cancelar, eu vou usar aqui uma parede, e aí eu estou passando a minha parede por aqui, e nesse exato ponto eu preciso pegar com precisão esse ponto final. Então eu digito aqui, ó, SE, ó, vejam só. Eu tenho aqui, ó, o ponto final. Só que, vejam só, eu consegui pegar o ponto final, mas eu não tenho outros pontos, ó. Então, nesse exato momento, eu tenho apenas onde eu tenho pontos finais, tá? Então, através desses atalhos, você pega pontos específicos. Eu preciso agora, por exemplo, do ponto do meio. Então, eu digito SM, de Snap Middle. Ó, agora aparece aqui o triângulo, tá? Ó, ponto do meio. Tá bom? Então, dessa forma, você consegue pegar os pontos de precisão. Aqui também, ó, pessoal, em gerenciar, aqui em Snap, voltando aqui novamente, você tem essas opções aqui embaixo, ó, fechar e desativar sobreposição. Essa opção aqui, fechar, pessoal, ó, fechar zoom, né, na verdade você vai fechar uma região ou uma área quando você tem já um conjunto de paredes. Por exemplo, ó, você está fazendo aqui uma parede, deixa eu fazer aqui do lado. Aí eu venho aqui, ó, faço uma parede qualquer aqui, aqui. E aí eu quero fechar, ó, exatamente pegando esse ponto de precisão aqui, ó, esse aqui. Ou eu posso vir aqui e clicar, né, como você já viu os pontos de precisão, ou eu digito aquele atalho lá, ó, SZ,
Ó, o Revit ele já encontra para mim perfeitamente o ponto aqui, ó, e fecha aqui, ó, esse cômodo aqui nesse caso. Tá bom? Então, ó, aqui você tem algumas opções interessantes. Ó, você tem aqui as opções como eu comentei, né? Através do Snap, você usando a Tab, o que acontece? Ó, deixa eu só explicar aqui para vocês entenderem. Às vezes acontece de você estar com o zoom até um pouco afastado, ou seja, os elementos estão muito distantes, né? Então fica difícil de você pegar, né, um objeto que você deseja aí com tanta precisão, né? Estando assim, por exemplo, num projeto muito grande e você com um zoom muito distante. Então você aproxima o mouse do objeto que você deseja e você aperta a tecla Tab. Apertando a Tab, ele vai selecionar, ó, todos aqueles elementos que estão próximos ali, ó, para você, ó. Aí você clica, todos os elementos são aí selecionados, tudo bem? Agora, um detalhe importantíssimo, pessoal, que tem aqui no Revit é o fato de você poder fazer ajustes, praticamente aí podemos dizer assim, paramétricos, rapidamente no seu projeto. Quando você seleciona uma parede, ó, eu selecionei essa parede da esquerda. Observem aqui, ó, que apareceu algumas cotas provisórias, indicando a distância dessa parede em relação a essa, né, entre o eixo e entre em relação a essa daqui. Ou seja, então você consegue fazer uma manipulação diretamente nestes valores aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar todo esse objeto, vou colocar aqui dentro, tá? Eu aproximo o mouse sobre o objeto, eu não preciso utilizar o comando mover, eu apenas seguro a tecla esquerda, né, do mouse, e aí, ó, eu levo todo o objeto para o lado que eu desejo. Afasto aqui, ó, um pouquinho o zoom, tá? E vou colocar aqui, ó, separadamente, porque as cotas estavam puxando a outra aqui. Bom, voltando aqui então ao raciocínio, ó, quando eu seleciono uma linha, o Revit, ó, ele me dá uma cota provisória, mostrando que esse cômodo aqui, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho um valor de 4,70. Mas não, eu não quero 4,70, eu quero, por exemplo, 3 metros ou 3,5. Digito aqui, ó, 3,5, Enter. A parede que eu selecionei, ó, ela é ajustada, tá bom? Por exemplo, eu quero trazer essa parede daqui, ó, essa daqui para baixo. Então eu clico, aparece a cota provisória. De 3,10 eu mudo para 4,10, Enter. Ó, ela é ajustada para trás, tá? Aqui no caso para baixo, tá bom? Então essas são as manipulações que você tem aí nas paredes. É aquilo que eu sempre comento, né? Você tem que ir praticando, vá desenhando aí várias paredes no seu projeto, tá? Observem com cautela aquilo que eu comentei no comecinho, né, da aula, falando exatamente aqui, ó, né, a altura entre o pavimento térreo e o pavimento superior, né, colocando as paredes, como eu comentei aqui, ó, com a medida, tá bom? Você pode até brincar aqui, ó, colocar exatamente já sobre o projeto, porque na verdade depois nós vamos inserir as paredes ali com materiais, como eu já comentei. Aqui no caso, para facilitar a inserção, seria o ideal que você pegar uma parede com a face, né, de seleção para o lado externo, para você poder fazer a continuidade aqui. Apesar de aparecer uma linha te auxiliando, em alguns pontos ela não vai aparecer. Então o que que é ideal? Você, antes de começar a fazer a parede, você vem aqui, ó, e coloca, ó, face de acabamento externa. Então você clica nos pontos de fora aqui do projeto, ó. Aí a parede vai ficar feita para o lado interno, ó. E aí o que que você faz? Você vai clicando nos pontos de fora, ó. Olha lá que legal, tá vendo? Então, ó, você pode já ir manipulando para você ver como é que vai ficar aí o nosso projeto, ó. Aqui eu tenho uma linha que vai descer para cá a parede, ó. Tá bom, ó? Olha só que interessante. E aí eu venho até aqui na parte da garagem, ó. Cheguei aqui, aperto o ESC uma vez, eu continuo no comando. Aí, ó, aqui em cima na sala eu tenho uma continuação, não tenho? Bom, se eu estou clicando aqui, ó, né, na face de fora da planta e a parede está sendo feita para o lado interno, eu tenho que raciocinar a mesma coisa para cá. Só que se eu fizer aqui, ó, daqui e clicar para baixo, a parede sai para fora, tá bom? Então nessa hora aqui, ó, eu tenho que vir aqui e inverter, ó, tá? Se eu quero fazer aqui no caso de cima para baixo, ó, olha lá, tá vendo? Então a gente tem que ter esse raciocínio para entender o posicionamento dos cliques, ó. Aí eu clico aqui, ó. Tá? Agora eu não estou me preocupando qual o posicionamento exato das paredes, porque aquilo que eu comentei, elas ainda não têm acabamentos. Tá bom? Ó, vamos praticar aqui um pouquinho no banheiro. Coloco aqui para fora, ó, face externa, clico aqui, ó. Olha lá que legal, eu tenho a parede feita aqui. Posso vir até aqui, depois a gente ajusta aí as aberturas dos vãos.
Eu quero fazer essa de cá, então eu clico aqui em cima, ó, daqui para cá, ó, ela vai ficar para baixo. Observem que a parede aqui na planta ela é um pouquinho mais estreita. Isso daí a gente ajusta depois, tá? Bom, se eu quero começar então daqui para cá, eu tenho que clicar embaixo, ó. Eu clico embaixo e ela continua em cima, ó. Tá bom? Ó, aí o Revit já fez, ó, todo o acabamentinho. Isso aqui é apenas para a gente praticando, depois a gente vai ajustar as espessuras aí, como eu comentei, ó. Tá? Então fizemos aqui uma pequena brincadeira, né? Ó, coloco aqui, por exemplo, no 3D. Olha lá como é que tá ficando as paredes no projeto, ó. Tá vendo, pessoal? Rapidamente a gente vai inserindo as paredes aí no Revit. Para você ter uma melhor visualização, você pode vir aqui, ó, nessa ferramentinha que está do lado do solzinho, tá bom? E aí você pode colocar, por exemplo, sombreado, ó. Você pode colocar aqui, por exemplo, cores consistentes. E também, se você quiser, você tem essa opção aqui, ó, ligar as sombras. Você ligando a sombra, ó, você consegue ter, né, ó, uma melhor visualização do seu desenho. O que eu não aconselho você fazer, ó, é ligar essas duas últimas aqui, ó, realista e ray stray, tá? Porque isso daqui vai aí depender da capacidade do seu computador, pode ser que até o Revit dê uma travadinha, tá? Então, se você tem aí, por exemplo, placas de vídeos, né, placa já incorporada na sua CPU, aí você pode até testar. Se você tem aí um notebook, um computador mais simples, evite usar essas duas opções aqui, porque vai carregar bastante aí, né, e exigir muito do seu computador. Legal? Vou voltar aqui novamente, colocar sombreado, vou tirar aqui novamente a sombra, volto para o pavimento térreo, ó, e aqui está, né, o nosso projeto olhando de cima. Pessoal, como eu comentei, eu ia passar para vocês aqui no finalzinho mais algumas opções, né, do comando matriz aqui, não foi? Ó, aqui que o nosso atalho é AR. Bom, esse comando aqui, como eu comentei, você tem duas opções, né? Ó, você clicando, aliás, deixa eu fazer uma paredinha aqui, que aí vai servir apenas como exemplo, tá? Pode ser, por exemplo, uma mesa, uma cadeira ou vasos de planta. Fica ao seu critério, aqui apenas como exemplo, tá? Ó, fiz uma paredinha aqui. Suponhamos que eu queira fazer uma sequência de paredes, agora só que com ângulos, tá? Eu seleciono, venho aqui no comando, ó, matriz, como você viu na aula passada. A gente tem a opção aqui, ó, linear, e você tem a opção radial, tá? Vou colocar aqui em radial. Número de segmentos eu vou alterar, vou colocar, por exemplo, 5, tá bom? E aqui você tem, ó, mover para o segundo, é o mesmo raciocínio. Você vai fazer uma volta com objetos a partir do segundo, ou a partir do último. Você terá 5 objetos entre esse primeiro e entre o último. Você pode pôr o valor de ângulo ou fazer da seguinte maneira, ó. Você pega esse eixo aqui, ó, a bolinha, traz para o centro que você deseja, tá? Pode ter uma referência, e aí depois, ó, você clica aqui, ó, no objeto, e aí você leva. Esse movimento que você está fazendo aqui, pessoal, ó, tá? Esse movimento aqui, ó, se eu clicar, por exemplo, aqui, daqui desse meu objeto até esse outro objeto, eu terei, ó, 5 elementos, ou seja, 5 paredinhas, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, num total de 180, aqui em cima. Tá? Quando eu clico, ó, o que o Revit fez. A partir desse primeiro até o último aqui, ó, no ângulo 180, ele inseriu, ó, 5 objetos. Legal? E ao selecionar, ó, você observa que trata-se aqui, ó, de uma matriz. E aí você pode, obviamente, através das cotas que alterar, através do ponto, ó, então você pode manipulando a matriz que você fez, né? Porque o Revit ele é um programa totalmente paramétrico. Você também tem a opção aqui de desagrupar. Você clicando aqui em desagrupar, ó, os objetos viram elementos separados, tá bom? Essa opção aqui é bem interessante, pessoal, para fazer cadeiras em volta de uma mesa, né? Fazer aí várias opções quando você tem a necessidade de fazer assim, né? No formato circular. Legal? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, a nossa 7ª aula. Essas paredes aqui, ó, elas foram apenas de exemplo. Eu vou selecionar uma. Vou apertar aqui o Ctrl, né, como você viu na aula de precisão. Vou selecionar todas elas aqui, ó, e vou deletar, tá bom? Como eu comentei, a gente vai utilizar o processo de fazer as paredes depois já com os seus respectivos materiais. E aí definitivamente a gente insere as paredes no nosso projeto. Tudo bem? Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer pelo apoio de todos aí, né? Por você ter assistido aqui a nossa 7ª aula, por você ter se inscrito no nosso canal. Como eu comento, são aí várias aulas, nós temos muitos assuntos ainda para tratar aqui no Revit. Eu aconselho que para que você possa
inserir as suas paredes aí com mais facilidade. Assista o vídeo, pause, reveja. E o que eu sempre falo para todo mundo, ligue o seu Revit e vá praticando. Vá fazendo paredes, veja qual o posicionamento para um lado, para o outro. Vá utilizando as técnicas que eu mostrei aí de Snap, praticando. Eu tenho certeza que na hora que a gente for inserir as paredes definitivas no nosso projeto, você estará aí bastante hábil, tá bom? Pessoal, aquele grande abraço. Aguardo vocês aí na nossa 8ª aula. Tchau!